Pessoal, vamos tratar nesse vídeo de alguns pontos aí relacionados ao contrato de compra e venda. Ressalto desde já que a gente não vai abordar todos os pontos, tá ok? Tudo aquilo que é importante dentro do contrato de compra e venda. Apenas a gente vai dar uma passada aqui sobre aqueles aspectos que a gente entende que possam ser um pouco mais problemáticos, tá certo? Mas isso não dispensa uma análise mais profunda a respeito desse tema. É um contrato muito importante. Do ponto de vista mercadológico, sem dúvida alguma, o contrato mais importante que a gente tem aí no direito civil. Então, analisem esse tema pela doutrina, pela jurisprudência. É sempre importante a gente aprofundar. Galera, o que é o contrato de compra e venda? É um contrato de natureza bilateral, né? Basicamente é um contrato de natureza bilateral que vai estabelecer direitos e deveres recíprocos entre as partes e através desse contrato, uma das partes, né, através de uma contraprestação em regra pecuniária, vai receber, né, vai ter como garantia, né, um compromisso de transferência de propriedade, de domínio de um bem, tá certo? Através desse contrato, uma parte, né, recebendo aí uma contraprestação de natureza pecuniária, vai se comprometer a transferir o domínio de um bem a outro, tá certo? Por ser um contrato tão importante, ele pode ter como objeto aí bens de qualquer natureza, tá certo? Bens móveis ou bens imóveis. Galera, pelo conceito vocês já conseguiram perceber que eu procurei aí ter um cuidado, né? De ressaltar que a compra e venda, né? O contrato de compra e venda não vai, de maneira alguma, implicar na tradição, ou seja, na transferência de propriedade do bem, tá certo? Essa transferência de propriedade não vai ocorrer no contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, pessoal, é apenas um compromisso, tá certo? Ele vai se configurar como um compromisso do vendedor, né, em transferir a efetiva propriedade do bem ao comprador. Mas essa só vai se configurar com a tradição, ou seja, com a entrega do bem, tá certo? Importante a gente destacar isso. Lógico que no caso dos bens imóveis, essa tradição vai se configurar com o registro do compromisso de compra e venda, né, da escritura pública, no registro de imóveis competente. Aí a gente vai ter a tradição, ok? Quais são os elementos principais aí desse contrato, pessoal? Primeiro, questão do consentimento, né? Quem pode celebrar o contrato de compra e venda? Aquela parte que tenha capacidade de ser parte, né? Capacidade de dispor livremente dos seus bens, capacidade em geral para exercer os atos da vida civil, tá certo? E aqui a gente tem alguns pontos, né, que é importante a gente destacar. Um exemplo, né? Em algumas circunstâncias, deve-se exigir uma capacidade especial para realizar esse tipo de contrato. Por exemplo, venda de ascendente a descendente, né? Venda de pai, por exemplo, a filho. A gente vai estudar isso aqui daqui a pouquinho. Mas só para exemplificar, é necessária autorização do cônjuge, dos demais herdeiros, né, para que esse negócio seja válido. Olha o que o artigo 496 fala para nós, né? É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido, tá certo? É importante a gente destacar isso. Também, ó, olha o que o artigo 1647 fala para nós, ó. E salvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou agravar de ônus real os bens imóveis. Então aqui também é necessária a autorização específica do cônjuge para que o contrato de compra e venda possa ser celebrado quando a gente estiver diante aí de um bem imóvel, tá certo? Como que vai ser fixado o preço desse bem, pessoal? Em regra, de forma livre pelas partes, ou as partes escolhendo um índice oficial, enfim, parâmetro que elas entenderem mais adequado. Agora, aqui é importante a gente destacar o artigo 489. Olha o que ele fala para nós. É nulo o contrato de compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então, se apenas uma das partes vai ter margem aí para determinar o preço, tá certo? Sem estabelecimento aí de um parâmetro legal, convencional, oficial que seja, esse contrato vai ser nulo. Para que se evite aí que uma das partes sofra um prejuízo excessivo, ok? Como que vai ser feito o pagamento, pessoal,
do contrato de compra e venda? Em regra, ele vai ser feito ou melhor, em dinheiro, né? Em regra, ele vai ser feito em dinheiro ou por algum meio equivalente, como, por exemplo, o pagamento através de um título de crédito. Olha o que o artigo 481 fala para nós. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Tá certo? Então, se a gente estiver diante, por exemplo, de um contrato de compra e venda onde o pagamento fosse feito exclusivamente em bens, em bens, por exemplo, né? Em forma diversa do dinheiro através de títulos de crédito, por exemplo. A gente estaria diante não de um contrato de compra e venda, mas de um contrato de permuta, né? De troca, tá certo? Ou mesmo um pagamento feito através de um contrato de prestação de serviço, né? Importante a gente destacar isso aqui, porque é uma hipótese contratual que nem está prevista no Código Civil, então a gente estaria diante de um contrato inominado, tá certo? Importante destacar isso aí. Agora, se o contrato for feito parcialmente em dinheiro, melhor, o pagamento do contrato for feito parcialmente em dinheiro e parcialmente em outra forma, como que vai ser considerado isso? A gente vai ter que analisar o caso em concreto, né? Se a maioria do contrato, do pagamento aí desse contrato for feito em dinheiro, continua sendo como compra e venda, né? Agora, se a gente estiver diante de uma circunstância onde a maioria do pagamento do contrato foi feito dessa forma diferente, não vai ser considerado como compra e venda, correto? Importante a gente destacar esse ponto aqui. Pessoal, com relação à coisa, né, ao objeto do contrato, alguns pontos para a gente destacar aqui. Primeiro, esse objeto deve existir, tá certo? Ele deve existir. Pelo menos a sua existência deve ser, ao menos, potencial, né? Coisa que tem, onde a parte ela tenha pelo menos uma boa expectativa que esse bem venha a surgir. Por exemplo, venda de uma colheita futura, né? Agora, se a coisa for sabidamente inexistente, esse contrato é nulo, certo? É importante a gente destacar isso aí. Olha o que o artigo 483 fala para nós. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir um contrato aleatório. Tá certo? No caso de contrato aleatório, evidentemente, né, que o risco faz parte da natureza do contrato. Então, seria válido. Mas, em regra, só vai poder ser efetuada aí, melhor dizendo, né, ter como objeto de compra e venda um bem que não exista no momento, se sua existência for possível, for viável, ok? Importante, pessoal, o objeto, tá certo, do contrato também, ele deve ser passível de determinação, ou ser pelo menos ser determinado, né? Então, importante a gente destacar isso aqui. Não pode ser algo que não seja determinável, né? Tem que ser algo determinado ou pelo menos possível, suscetível de determinação. Pessoal, com relação aos efeitos aí da compra e venda, quais são os efeitos principais que a gente vai identificar? Primeiro, né? Vai se gerar um conjunto de obrigações recíprocas entre comprador e vendedor e a responsabilização por eventuais vícios redibitórios e evicção, né? Como que a gente vai destacar isso aqui? Ó, o comprador vai ter como obrigação, né, principal o pagamento. Já o vendedor vai assumir o compromisso de transferir a propriedade do bem. O comprador vai ter como direito, como garantia, a indenização por eventuais vícios redibitórios. Já o vendedor vai responder pela existência desses vícios, né, caso eles se configurem. E o comprador também vai ter garantia a indenização, né, por eventual evicção. E, o comprador, né? Já o vendedor não, né? Ele vai ser responsável caso se verifique a evicção. E aqui, vamos ressaltar, né? Temos aí 2 vídeos, um sobre vícios redibitórios, um sobre evicção. Importante rever esse tema, né? Para quem está estudando, vendo esse vídeo pela primeira vez, tendo contato com o nosso material pela primeira vez, quer aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube. A gente tem aí um vídeo sobre vícios redibitórios, um vídeo sobre evicção. Trata desses temas aí, são muito importantes, tá? De uma maneira muito detalhada, vale aí a dica, tá ok?
Pessoal, temos esses efeitos principais. Agora vamos analisar eventuais efeitos aí subsidiários, efeitos aí secundários, ok? Importante a gente destacar isso aqui. Para tanto, pessoal, vamos dar uma olhada no que o artigo 492 do Código Civil fala. Que ele vai tratar sobre a questão dos riscos, né, que envolvem a coisa. Olha lá. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Então, enquanto não realizar a tradição, qualquer tipo de problema que aconteça com o bem vai ser responsabilidade do vendedor, né? E se houver uma alteração com relação ao preço, né, o risco vai correr por conta do comprador. Agora, olha lá. O que o parágrafo 1º desse artigo fala, né? Aqui ele vai ser um pouco casuístico, mas é interessante. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já estiverem sido postos à disposição do comprador, concorrerão por conta deste. Esse parágrafo 1º, ele se refere, pessoal, de uma forma muito clara, por exemplo, a compra e venda de gado, né? Normalmente vai se fazer o seguinte, né? O gado vai ser separado, né? Vai ser colocado à disposição do comprador para que ele possa contar e eventualmente pesar, fazer as marcações que sejam necessárias. Se esse gado foi separado, colocado à disposição do comprador, e o comprador não realizou esse ato, né? Qualquer tipo de prejuízo que venha a se verificar vai ser de responsabilidade do comprador, né? O gado está lá separado, pronto, né? Saiu do pasto normal do vendedor, foi colocado de um local separado lá para o comprador poder fazer essa contagem, essa análise. Caiu um raio nesse local e uma cabeça de gado lá veio a perecer. A responsabilidade não é do vendedor, é do comprador, né? A partir desse momento, a coisa está à disposição do comprador, tá certo? É o que o parágrafo 1º fala aí para nós, tá certo? Importante também o parágrafo 2º, pessoal. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiverem em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Se o comprador tem que retirar o bem, tem que, se de alguma forma, né, finalizar o cumprimento desse contrato, e ele está em mora, ele não cumpriu no prazo que foi estabelecido, e caso venha acontecer algum tipo de problema, né, esse bem venha se deteriorar, venha perecer, ele vai ser responsável, tá certo? Galera, importante também aqui, ó, a regra que é estabelecida no artigo 493 do Código Civil, que é a questão da coisa quando ela é entregue fora do local estabelecido, né? A tradição da coisa vendida na falta de estipulação expressa dar-se-á no local, ou melhor, no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Então, a regra, pessoal, é que a tradição, a entrega do bem, vai se dar no local onde esse bem se encontrava ao tempo da venda, ok? Exceto essas partes convencionarem, né, de forma diferente. Agora, e se esse bem for encaminhado aí em local diverso, né, como que isso vai ficar determinado? Olha lá a regra interessante do artigo 494, meus amigos. Se a coisa for expedida para o lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-lo, salvo se das instruções dele se afastar do vendedor. Então, ao invés, né, do comprador buscar esse bem no local onde ele está guardado, né, ele pedir para o vendedor despachar esse bem para um outro local, né, vai correr sobre sua responsabilidade do comprador, qualquer tipo de prejuízo, exceto se o vendedor descumprir as regras que foram estabelecidas pelo comprador, né? Vamos imaginar que o vendedor ele tem lá uma camiseta para ser vendida. Aí o comprador fica sabendo e pede para esse vendedor ele encaminhar a camiseta por correio, ok? E pede, encaminha para mim por Sedex, né? E o vendedor encaminha por Sedex. Qualquer tipo de prejuízo vai correr por conta qualquer tipo de risco que aconteça, se esse Sedex se extraviar, o problema aí não é do vendedor, é do comprador, tá, ok? Ele que vai se responsabilizar. Agora, se o
o comprador pede para que esse bem seja encaminhado por transportadora, ou melhor, por correio. E o vendedor encaminha por transportadora. Se acontece alguma coisa, responsabilidade aí vai ser, nesse caso, do vendedor. Ok? Importante destacar isso aqui. Galera, com relação às despesas também que resultam no contrato de compra e venda, como que isso vai ser estabelecido? Olha lá que interessante, ó. Artigo 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, tá? E a cargo do vendedor as da tradição. Então, escritura e registro, despesa vai se correr por conta do comprador. Outras despesas decorrentes da tradição, né? Transporte do bem, esse tipo de coisa, vai correr por conta do vendedor. Vamos lá, um ponto aí dos mais importantes referentes a esse tema. Vamos analisar a venda de ascendente aí a descendente. Um tema interessantíssimo, pessoal, que o artigo 496 detalha para nós. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Tá certo? Galera, a gente já viu isso aqui, né? Uma hipótese, né? Onde há uma necessidade de uma autorização especial aí, para que esse negócio venha a ter validade. Então, primeiro, essa restrição, pessoal, essa necessidade de autorização aí dos demais descendentes aí e do cônjuge do alienante vale tanto para bem imóvel quanto para bem imóvel, tá certo? É importante a gente destacar isso aqui. E por que isso é feito? Como forma de proteger uma eventual herança, né? A gente não vai entrar aqui, né, em direito sucessório, né, mas forma de proteger a herança, é isso que a lei busca garantir. Eventuais fraudes, né, privilegiar, através de uma venda simulada, aí, que um dos herdeiros tenha mais bens do que o outro, esse tipo de situação, ok? Né, tenha mais bens relacionados à herança, evidentemente, né? Tem algum tipo de privilégio, de preferência. Importante destacar que a venda de descendente a ascendente não tem problema algum, não precisa de autorização especial, é um negócio jurídico como qualquer outro, tá certo? E essa restrição, pessoal, vale para qualquer tipo de relação de parentesco em linha reta, né? Então, qualquer situação onde a gente tem aí, por exemplo, o avô vendendo para o neto, tá certo? O pai vendendo para o filho, vale a mesma coisa. O cônjuge e todos os herdeiros devem autorizar esse tipo de venda, ok? Galera, um tema muito interessante que a gente vê aqui, nessa circunstância, é quando surge aí um descendente que é reconhecido, né, sua paternidade, por exemplo, reconhecido posteriormente, né, pelo ascendente, inclusive posterior à celebração do negócio jurídico. Eles vão poder buscar a anulação desse negócio, né, mesmo que o reconhecimento da paternidade tenha sido posterior à celebração do negócio jurídico. Olha que interessante, pessoal. Primeiro, né, o STF, né, ele havia se posicionado, né, tinha uma posição jurisprudencial consolidada no sentido, né, que as partes aí que seriam legítimas a pleitear a anulação desse negócio jurídico seriam apenas os descendentes que existissem no momento da venda, ok? Importante a gente destacar isso aí. E é uma posição, né? Não era uma posição unânime, evidentemente, né? Como eu disse para vocês, era um entendimento mais ou menos consolidado, tá? Mas um posicionamento um pouco mais lógico, né? Olha só, importante, né? O STJ, pessoal, também tem um posicionamento desse tema, né? Mas primeiro, o STF ele tinha aí estabelecia, né, nesse sentido aí, né, de permitir a anulação desse negócio jurídico apenas aos herdeiros que existissem à época, né, do negócio jurídico. O STJ, de uma forma mais recente, se posicionou de maneira diferente, tá? De que forma que ele trata do tema, né? Que essa anulação ela pode ser pleiteada por qualquer herdeiro, né? Mesmo que ele seja reconhecido posteriormente aí, à celebração do negócio jurídico. Então,
É um posicionamento que é bem mais abrangente, é um posicionamento que inclusive é defendido pelo Carlos Alberto Gonçalves, tá? Então, se busca colocar acima até da própria garantia de segurança desse contrato, né? Segurança jurídica, se busca assegurar a garantia à herança desses herdeiros, né? Uma justa divisão da herança, né? É isso que se busca assegurar, ok? Galera, importante, hein? A gente deve destacar o seguinte: a anuência do cônjuge ela é indispensável, tá certo? Deve ser sempre autorizada pelo cônjuge para que esse negócio tenha validade, não só o herdeiro, né? Exceto se o casamento aí for no regime de separação de bens, tá? Essa anuência, pessoal, ela deve ser expressa, tá? Não pode ser tácita. E de que forma que ela vai se dar, pessoal? Não tem aí uma forma absolutamente determinada, mas se utiliza da regra do artigo 220 do Código Civil, né? Então, em razão disso, se a gente estiver diante de um bem móvel, essa anuência pode se dar através de um instrumento particular, tá? Agora, se for um bem imóvel, onde a sua transferência se dá apenas por escritura pública, né? A anuência também deve se dar por escritura pública, né? Se possível, na própria escritura de compra e venda do bem, tá certo? E se todos esses requisitos não forem respeitados, o negócio jurídico é anulável, tendo as partes um prazo aí, né, de 2 anos para pleitear a anulação desse negócio jurídico, sempre contado aí da conclusão, né, desse negócio. Galera, importante a gente analisar aqui uma restrição que é estabelecida também pelo artigo 497. Né? Olha lá, sob pena de nulidade não podem ser comprados, ainda que em asta pública. É um artigo que estabelece proibições aí de partes que essas partes realizem contrato de compra e venda. O contrato vai ser nulo, não vai produzir efeitos. E o rol que esse artigo estabelece, ele é taxativo, tá ok? Importante a gente destacar. Então, sob pena de nulidade, não podem ser comprados ainda que em asta pública, ainda que em leilão. Né? Pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos de pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares de justiça, os bens ou direitos os direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Tá certo? E parágrafo único. Nas proibições desse artigo estende-se também a cessão de crédito. Então, rol taxativo. Em razão aí da característica especial de todos esses indivíduos, a compra e venda entre eles aí é considerada nula, não vai produzir efeitos. Ok? No caso do mandatário do procurador, essa regra vai ser aplicada? Não, né? Como eu disse para vocês, o artigo 497 é taxativo, números clausos, tá? Então, é importante a gente destacar isso aqui. Outro ponto importante, galera, é a venda que vai se operar no caso aí de parte que é indivisível dentro de condomínio. Ou seja, há um condomínio, né? 2 ou mais pessoas são proprietárias de um determinado bem, esse bem é indivisível. Se uma dessas pessoas quiser vender o bem, de que forma que ela vai poder, ela deve proceder? Aqui é uma regra bem interessante, bem lógica, né? Ela deve assegurar o direito de preferência ao outro condômino em adquirir a sua parte. Ou seja, ela deve notificar a parte, né, o outro condômino, o outro proprietário, né, ou os outros, né, e vai buscar realizar essa venda. E se esses proprietários, né, tiverem a intenção de comprar, eles terão preferência. Ou seja, se o vendedor aí tiver uma proposta de, vamos imaginar, R$100.000 para sua parte em uma determinada propriedade, né? Ele vai oferecer essa parte para os outros condôminos. Ele vai apresentar essa proposta e os outros condôminos terão direito, né, em adquirir esse bem pelos mesmos R$100.000, tá? Isso é o direito de preferência.
Se isso não é respeitado, pessoal, qual que vai ser a consequência, né? Se o vendedor não observar o direito de preferência do comprador, dos demais coproprietários, melhor dizendo, né? Eles simplesmente vão poder pleitear o exercício desse direito de preferência através da ação de preempção, né? Tem esse nome, né? Ação de preempção, né? E simplesmente vão depositar em juízo o valor, né, que o comprador pagou pelo bem. Fazendo isso, o bem é deles, tá certo? Qual é o prazo que ele tem para executar esse direito de preferência? 180 dias a contar da celebração do negócio jurídico, tá certo? Olha o que o artigo 504 fala para nós. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o querer dentro dos 180 dias, sob pena de decadência. Certo? Galera, algumas formas aqui especiais de compra e venda. Já encaminhando para a conclusão dessa parte da compra e venda. Primeiro, venda mediante amostra. Vamos só ler o artigo 484 e destacar aquilo que é importante. Se a venda se realizar mediante a vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. Então, se o bem, né, não for apresentado diretamente ao comprador, mas sim uma miniatura, um protótipo, uma amostra, se presume que as mesmas qualidades que tem nesse protótipo, nessa amostra, terão aí o bem principal. E deve corresponder exatamente a esse protótipo, a essa amostra que foi estabelecida. Olha lá, ó. Prevalece a amostra, o protótipo ou modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Tá? Se isso não acontecer, é uma decorrência lógica, né? O princípio da boa-fé objetiva tem que ser respeitado. Se isso não acontecer, o contrato ele não é cumprido. Né? Se foi apresentada as informações a respeito do bem através, né, da amostra do protótipo, se o produto original, né, o produto final, melhor dizendo, não corresponder a isso, dever de informação, dever de lealdade não foi, né, não foi de forma alguma assegurado. Por isso o contrato ele não é cumprido, tá certo? Há um descumprimento por parte aí do vendedor muito claro, tá certo? Aqui também, né, mais duas hipóteses interessantes da compra e venda. A venda ad corpus e a venda ad mensura. Pessoal, vamos tratar primeiro da venda ad mensura. O que é a venda ad mensura? A pessoa ela vai adquirir um determinado bem, né, tendo como base, né, o valor que vai ser pago e o seu interesse, nas dimensões do imóvel que vai ser oferecido. Tá certo? Então, o tamanho do imóvel é importante. Olha o que o artigo 500 do Código Civil fala para nós. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá direito de exigir o complemento da área e, não sendo possível, de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. Então, se eu estou adquirindo uma determinada propriedade rural porque ela tem 1000 alqueires, isso para mim é importantíssimo. Eu não queria uma propriedade que tivesse 900, tivesse 950 ou que tivesse 1.300. Né? Eu queria uma que tivesse 1000 alqueires, certo? Então, se eu estou realizando esse tipo de negócio jurídico, a questão do tamanho da área é importante para mim. Se essa área não corresponder, né, ao que foi adquirido, galera, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu vou exigir a complementação da área, né, para que o negócio seja cumprido exatamente nos moldes que eu estabeleci, né, e se isso não for possível, o que a parte vai poder buscar? Ou a resolução do contrato, né, com razão do inadimplemento parcial por uma das partes, né, no caso do vendedor, porque o que ele ofereceu não equivalia à realidade, ou eventual abatimento proporcional no preço, ou ainda perdas e danos, né, no caso da redução do contrato, né, caso o contrato seja resolvido, importante a gente destacar isso aqui. Possível resolução do contrato mais perdas e danos que eventualmente ocorram, ou um abatimento proporcional no preço. Mas nossa, como que a gente pode, né, vocês podem perguntar, né, mas nossa, como que a gente pode verificar a compra e venda de um imóvel e esse imóvel não equivaler de fato ao tamanho que consta lá no registro, na escritura?
Gente, muito comum, muito comum. Né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito mais precisa, mas antigamente, né, não existia GPS, não existia satélites assim, essa tecnologia não era acessível, né? Então, pode acontecer de a gente verificar essas circunstâncias, né? Estando diante de uma venda ad mensuram, é possível a resolução do contrato, né, ou até mesmo consequências na questão do valor do preço, né, caso o bem, né, não equivale àquilo que está sendo oferecido. Né. Olha lá que o parágrafo 1º do artigo 500 fala para nós, pessoal. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio. Então, isso aqui é o seguinte, pessoal. Se a diferença entre a área que está sendo ofertada e a área real for de 5% até, né, se 1/20, o comprador vai poder exigir a complementação desses valores. Seria como se fosse uma margem de erro, vamos colocar assim. Exceto se ele comprovar que esse 5% para ele faria diferença na celebração do negócio jurídico. E se ele soubesse que havia essa diferença de 5%, ele não iria adquirir o bem, tá certo? É possível a gente estar diante dessa circunstância. E pessoal, temos também outro lado, né? E se ao invés de faltar, houver excesso, né? O comprador está adquirindo 1.000 hectares, mas na verdade ele está adquirindo 1.100. Olha lá o que o parágrafo 2º fala do artigo 500. Se ao invés de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha complementar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Aqui, ponto importante, né? O vendedor tem que provar que não tinha como saber, né, que a área era um pouco maior do que a que ele estava oferecendo, né? Sempre a gente tem que analisar isso aqui com muito cuidado, né? Questão da boa-fé. Se isso acontecer, o que o comprador vai poder fazer? Ou complementar o valor, ou devolver, se for possível, o excesso, né, da área que foi entregue. Qual que é o prazo para se pleitear isso aqui, pessoal? 1 ano. Né? O artigo 501 é muito claro, olha lá. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente, vendedor ou comprador que não fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título. Tá? Agora, se o vendedor, né, acabar aí, de alguma forma atrasando, né, a possibilidade do comprador se emitir na posse do bem, ou seja, dele ingressar de fato no imóvel, poder utilizá-lo como seu proprietário, esse prazo só vai começar a correr a partir do momento que esse cara, né, o comprador, esteja realmente na posse dele. Por que isso? Porque se presume, né, que a partir do momento que o indivíduo está na posse do imóvel que ele adquiriu, ele vai ter uma maior possibilidade de verificar essas questões, né? Tá ok? Galera, aqui a gente também tem a questão da venda de corpos. Olha lá. Diferentemente da venda ad mensuram, eu não estou adquirindo o bem pela sua metragem. Eu estou adquirindo o bem pelo conjunto da obra, né? Eu estou adquirindo o sítio Nossa Senhora Aparecida. Eu estou adquirindo aquele determinado terreno na cidade que já está devidamente cercado, murado, ok? É ele que me interessa, a sua localização, né? O seu ponto, né? A sua disposição, né? no local. Né? Não é o seu tamanho, ele pode ser 10 por 20, 10 por 30, para mim é indiferente, ok? Olha lá. Não haverá complemento da área nem devolução do excesso se o imóvel for vendido como coisa certa discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda de corpos. Galera, aqui a gente vai ter que ficar sempre atento, que a gente não vai ter, em regra no objeto do contrato, que essa venda é ad corpus ou ad mensura. Então como a gente vai saber? Analisando as circunstâncias do caso em concreto, ok? Sempre a gente ficar esperto com relação a isso, tá joia? Importante a gente destacar essas questões. Galera, e com relação, né, para a gente finalizar já esse vídeo, a questão da promessa aí do compromisso de compra e venda. Alguns pontos para a gente destacar. Ele é viável? Ele é, tá certo? Ele vai ser um contrato preliminar, né, com relação ao contrato de compra e venda, né? Ele vai ser um contrato onde as partes
vão acabar se vinculando, né, a celebrar um futuro contrato de compra e venda, ok? E onde a tradição, né, a efetiva tradição, compromisso de transferir a propriedade, vai se verificar apenas através do contrato principal. No compromisso, as partes vão estabelecer uma forma apenas, né, de se vincular a celebrar o contrato de compra e venda mais para frente, o contrato principal. Onde a gente vai verificar essas circunstâncias? Normalmente em venda parcelada, né? Então o contrato apenas vai se finalizar quando a parte, né, efetivamente pagar todo o valor relacionado ao bem, né? É isso que a gente vai ter aqui. Galera, olha o que o artigo 1417 fala para nós. Mediante promessa de compra e venda em que não se pactou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Olha lá, hein? E o 1418 também. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, outorga na escritura definitiva de compra e venda, conforme a disposição no instrumento preliminar, e se houver causa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Galera, vamos discutir um pouquinho esses dois artigos, né? Especificamente aí, analisando essas circunstâncias aí do paralelo entre o compromisso de compra e venda e o contrato de compra e venda. Galera, o contrato preliminar, ele vai estabelecer uma obrigação de fazer. Qual vai ser essa obrigação? A de celebrar o contrato definitivo, tá certo? Então, importante a gente destacar que essa possibilidade vai poder ser exigida. Primeiro, no caso do bem imóvel, o compromisso de compra e venda pode ser celebrado por instrumento particular? Pode, não tem problema algum, certo? Há essa possibilidade, desculpe, gente. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Não necessariamente ele precisa ser feito por instrumento particular. Agora, as partes cumpriram a sua incumbência de maneira correta, né? O vendedor, ou melhor, o comprador disponibilizou todo o valor que foi estabelecido, cumpriu todos os requisitos necessários. E se o vendedor simplesmente não cumprir com a sua parte em realizar o contrato de compra e venda, ou seja, não quiser lavrar a escritura e proceder a registro no cartório, o vendedor vai poder fazer alguma coisa? Com certeza, ele vai poder se utilizar da adjudicação compulsória. O que é isso aqui? Exigir a execução específica do contrato de compra e venda, tá certo? Ele vai poder exigir que o vendedor ele transfira a propriedade do bem, tá certo? Importante a gente destacar isso aqui, tá ok? E ele somente vai poder buscar, por exemplo, a conversão desse contrato aí, melhorar o cumprimento específico desse contrato de compra e venda em perdas e danos, se a transferência não puder ser mais possível. Vamos imaginar que o bem não exista, tenha sido vendido a terceiros. Agora, a prioridade é a execução específica do compromisso de compra e venda, ou seja, executar o contrato de compra e venda, né? Sempre lembrando, compromisso é uma coisa, contrato é outra. Compromisso é um contrato preliminar. O contrato de compra e venda é o contrato principal, o contrato definitivo, né? Se o compromisso não for respeitado por parte do vendedor, o comprador vai poder exigir o cumprimento específico dele. Qual vai ser o cumprimento específico? A celebração do contrato de compra e venda. Como ele vai fazer isso? Através da adjudicação compulsória. Galera, o compromisso de compra e venda ele tem que ser registrado em cartório? Como a gente viu no artigo 1417 do Código Civil, para o Código Civil sim. Mas o novo CPC, ele traz uma pegada um pouquinho diferente, né? Nas regras estabelecidas no novo CPC, não é necessário. Olha lá o 497. Lembrando, isso aqui é o novo CPC, não é o Código Civil, hein, pessoal? Na ação que tenha por objeto prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, considerará a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, né? Como forma de garantir o princípio da boa-fé objetiva, que as partes, né, ajam de forma leal, de forma justa, né, cumpram aquilo que foi estabelecido de forma adequada, a regra é que se busque a tutela específica desse contrato, né? O compromisso de compra e venda vai se buscar primeiramente realizar a tutela específica, a adjudicação compulsória. Não fala aqui que o compromisso de compra e venda tem que ser registrado
em cartório, tá ok? Pode ser para um instrumento particular numa boa. Olha o que 499 fala para nós. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se for impossível a tutela específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, perdas e danos é o último caso. Celebrou o compromisso de compra e venda. O comprador cumpriu com a sua parte, pagou tudo. O vendedor não quer celebrar o contrato de compra e venda, ele está se recusando a transferir a propriedade do imóvel. O comprador tem duas possibilidades. Primeiro, exigir que o contrato de compra e venda seja executado especificamente. Como ele vai fazer isso? Adjudicação compulsória. Ok? Se isso não for possível, aí sim esse contrato essa questão vai poder ser convertida em perdas e danos. Os seus prejuízos, né, poderão ser convertidos em perdas e danos. Entendido? Olha o que a súmula 239 do STJ fala para nós. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda do cartório de imóveis. Então, a questão está absolutamente resolvida, tá certo? Galerinha, era isso que a gente tinha para falar a respeito desse tema, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade para interagir conosco, dúvidas, questões, sugestões. Sigam aí nossa página no Facebook, assinem nosso canal no YouTube. Grande abraço a todos e até a próxima.